quanto vale 2 anos e meio da sua vida? Nós vamos conhecer agora a história do Tiago. Ele foi preso por um crime que não cometeu. Bom, quando finalmente conseguiu sair da cadeia, inocentado, ele tinha perdido o emprego, os amigos, estava com a reputação manchada. Mesmo assim, a justiça acaba de determinar: Tiago não tem direito a nenhuma indenização. Tiago Simões, 36 anos, mineiro da cidade de Itajubá. Um homem marcado por um erro da justiça. Chega 6 de outubro, vem a recordação na cabeça minha, quando eu fui preso. Eu vi ela caída lá, ainda falei, Juliana, ela não acordava, o menininho também lá, caído lá. Eu falei, nossa, eu saí desesperada. Decidiu bater no horário do crime, ele está na cidade. Ligado para mim, olha aqui, seu filho, arrancaram os 2 olhos dele, fazia tudo quanto é tipo de tortura comigo. Tomando os 3 advogados, vocês gastaram quantos? Gastaram juntinho. Tinha semana que tinha que pedir para os outros emprestados. Posso perguntar para você, qual que é o valor da sua liberdade? Eu acho que a liberdade nossa, ela não tem valor. Precisava ser 2 milhões, cento e pouco mil, igual o advogado falou. Que seria 10 mil, mas pelo menos que eles reconhecessem o erro deles. Esta é uma história cheia de coincidências, contradições e mistério. A equipe do Domingo Espetacular foi até o sul de Minas para falar sobre um crime que chocou a cidade de 90 mil habitantes. Um duplo assassinato de mãe e filho. Juliana, de 24 anos, e Daniel, um bebê de 5 meses, mortos dentro de casa em 2011. As evidências, na época, apontavam para o ex-namorado da vítima, Tiago. Ele teve um breve relacionamento com Juliana e questionava na justiça a paternidade do bebê. Estamos uns 2, 3 meses juntos saindo. As mortes aconteceram enquanto o servente de pedreiro esperava o resultado do teste de paternidade. Quando você descobriu que o filho era teu? Fiquei abalado. Cheguei até a tomar remédio no presídio, para dormir. No dia do crime, Tiago estava em outra cidade, mas indícios e testemunhas fizeram dele o principal suspeito. O celular do Tiago, segundo as investigações, apontavam que estava conectado numa torre próxima à casa da vítima. As convergências das provas apontavam para ele. Uma pessoa visualizou a entrada do indivíduo na residência e nisso, essa pessoa foi convidada depois e veio a reconhecer o Tiago como sendo a pessoa que adentrou na casa. A testemunha-chave era um menino de 12 anos de idade. Foi um fato que não tinha muitas evidências, assim, muitas pessoas no horário. Então, a única pessoa que realmente foi encontrada foi essa pessoa. Tiago foi preso no mesmo dia e a justiça decidiu mantê-lo em prisão preventiva. Arrumamos primeiro advogado, pegou os 10 mil e não fez nada. Depois arrumamos a segunda, só queria dinheiro e não fazia nada. Na prisão, o servente de pedreiro corria sério risco de ser morto. Chegou no banho de sol, juntou 110 presos e falou para mim: se não foi o C, a prova vai chegar, então tem prova. Se comprovar que é o C, né, vamos arrancar sua cabeça. 3 meses depois, saiu o resultado do DNA da pele encontrada na unha da vítima. Não era compatível com Tiago. A defesa, na época, nós fizemos pedido de liberdade provisória, habeas corpus, e o tribunal, tanto a justiça aqui de Itajubá quanto o tribunal, negou, porque eles entendiam que havia indício de autoria que apontavam com relação ao Tiago. Nessa altura, os pais já tinham vendido tudo o que podiam para pagar advogados e tirar o filho da cadeia. Cavalo, porco cheio de porquinho, né? Venderam tudo que podia? Vendeu para poder. Foi tudo em vão. A casa onde aconteceu o crime ficava aqui, nesse terreno. Foi demolida pela família como uma tentativa de apagar as lembranças desse crime bárbaro.
E a mulher que descobriu o verdadeiro culpado do assassinato é dona de uma fábrica, vizinha de muro. Ela era tia da vítima. Dona de uma fábrica de chapéus e apaixonada por filmes policiais, Elza ficou com uma sombra de dúvida no dia em que soube que nem o DNA e nem as digitais de Tiago foram encontradas na cena do crime. O relato de um vizinho também nunca saiu da cabeça da empresária. Quando aconteceu o fato da morte da Juliana e do Carlos Daniel, eu cheguei a conversar com um rapaz, ele me falou o seguinte: eu vi um rapaz atrás do poste, conversando com ele, ele chama Silvinho. Eu falei: Silvinho, mas você viu o rapaz lá na coisa? Eu falei: eu vi. Eu até achei estranho, Elza. Eu falei: mas o que você achou estranho? No dia do velório da Juliana, eu comentei com outra pessoa: olha, não foi o pai da criança que matou? Ele tá ali de novo. Quer dizer que o cara que estava no dia do velório foi o que estava no dia anterior. No dia do velório, Tiago já estava preso. Mas essa testemunha, que podia ter mudado os rumos do caso, não quis depor a polícia por medo. Elza ainda demorou mais de 2 anos para achar a última peça do quebra-cabeça. A minha irmã ligou para mim, mora em Venceslau Braz, uma cidade vizinha de Itajubá. Ô, Elza, aqui em Venceslau Braz teve uma tentativa de estupro. E foi o primo da Juliana. Ele feriu muito o seio dela, mordeu muito o seio dela e ela está internada. Aí naquela hora bateu uma luz em mim. Foi muito semelhante o crime, entendeu? Ela ligou de noite. No outro dia eu fui na delegacia. Os policiais levaram a sério a suspeita da empresária. Foram até a cidade colher provas. As digitais e o DNA do primo eram idênticos aos encontrados na casa de Juliana no dia do crime. Elza estava certa. O assassino de Juliana era o primo dela, Rogério. A semelhança dele com Tiago pode ter confundido a testemunha do crime. Nos chamou a atenção, como está desse familiar, o biotipo, que era condizente com os dois. Os dois têm a mesma semelhança física. Mesmo com a comprovação do exame de DNA, a polícia ainda não podia pedir a libertação de Tiago, porque precisava resolver uma dúvida. Rogério, o verdadeiro criminoso, tinha um irmão gêmeo. E gêmeos têm o mesmo DNA. Qual dos dois seria o culpado? Foi onde o irmão dele confessou que teria sido o que estava preso mesmo, que foi o que fez estupro lá em Venceslau Braz. Diante das provas, Rogério acabou confessando as mortes. Ele disse que matou a Juliana por quê? Ele falou que ele veio de Venceslau Braz, passou num bar, bebeu bastante, foi no outro, se drogou e veio para pedir dinheiro para ela. Tiago, que já estava com o julgamento marcado, foi inocentado. A probabilidade dele ser condenado nesse julgamento era gigantesca. Uma pena aí de mais de 20 anos de cadeia por um ato que ele não cometeu. Os pais, que não confiavam mais na justiça, mal podiam acreditar na reviravolta do caso. Agora você imagina a emoção da gente, né? Vendo, sabendo que o filho ia sair e nunca que saía, e o coração da gente parece que não vai aguentar, né? Depois que saiu da prisão, Tiago voltou a fazer o que sabe, trabalhar em obras e construções. E também travou uma disputa na justiça para conseguir uma reparação financeira por tudo que sofreu injustamente. Pagar o que eu paguei, que eu não fiz, ficar preso 2 anos e pouco, e eles cometeram outro erro em cima. Erro em cima de erro. Os advogados entraram com um pedido de indenização de R$2 milhões. Mas tanto a Justiça de Itajubá, em primeira instância, quanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em segunda instância, entenderam que não cabe indenização porque não houve erro. Tentamos o recurso em grau de STJ, recurso especial, porém o recurso foi negado. A porcentagem de presos no Brasil que não conseguem indenização é enorme, eu diria que perto de 100%. O judiciário, em grande parte, ainda considera que erro
judiciário é aquele que acontece quando um juiz, um promotor, um delegado, ou ele conscientemente acusa e condena uma pessoa inocente, o que em sã consciência não ocorre, não pode ocorrer, ou quando existe uma culpa grave. Fora desses casos em que houve uma condenação de um inocente, mas sem um erro grave detectado pelo sistema de justiça, o judiciário entende que não há um erro atribuível ao Estado. Ao servente de pedreiro resta a esperança de que a justiça volte atrás e corrija o erro. Um direito meu que a minha família gastou, tirava da boca deles, dos filhos, meu irmão tirava da boca do filho dele para levar as coisas no presídio, pagar advogado. Porque o que eu passei, nada paga. Pode ser 10 milhões, 20 milhões, nunca mais sai da minha cabeça. O resto da vida eu carrego isso aí.